Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo Certo aqui na RS Play TV. Eu sou João Custódio e no programa de hoje vamos falar sobre os rumos da economia em 2026. Para quem aqui vocês já sabem que o papo é sobre economia, gestão, finanças. É um programa feito para você que faz o Brasil acontecer. Você pode assistir o Papo Certo nas redes sociais do programa e também no canal 524 da Claro Net TV. O programa está no ar. Vem com a gente. No programa de hoje vamos falar sobre os rumos da economia em 2026. E o nosso convidado de hoje é o economista-chefe aqui do CDL de Porto Alegre, Oscar Frank. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Uma alegria conversar contigo e fazer uma saudação aí a todos os amigos da RS Play e espero poder contribuir aí. Bom, muitas informações aí importantes. Eu estou curioso aqui para saber as dicas aqui, orientações, informações que o Oscar está aqui para nos passar no programa de hoje. A primeira questão Oscar, é saber qual é a expectativa do PIB para o Brasil nesse ano de 2026. Bom, excelente pergunta, começamos muito bem já. Talvez seja importante nós contextualizarmos um pouco do que foi o ano de 2025 para o Brasil. Então, a expectativa, esse dado ainda não está consolidado, deve ser divulgado ali no início de março desse ano. Expectativa aí para crescimento do PIB em 2025, algo em torno de 2,3%. Então, o que aconteceu? Nós tivemos uma contribuição muito relevante da agropecuária em 2025, uma super safra de grãos de quase 350 milhões de toneladas. O agro tem se destacado nos últimos anos, né? Muito. Então, realmente, né, vai gerar um crescimento do PIB da agro de 2 dígitos, né? Então, é algo bastante relevante, deve crescer algo em torno de 11%, 12%. Então, realmente é uma elevação muito forte. E lembrando que isso não se encerra somente no setor primário, ou seja, existem transbordamentos que nós notamos aí com relação, então, a outras categorias na indústria e no serviço. Então, esse é um vetor relevante. Para 2026, por mais que a gente tenda a repetir uma boa safra de grãos, bastante próxima, não vai se gerar um crescimento como foi em 2025. Então, esse papel da agropecuária não vai ser tão relevante como aconteceu no ano passado. Então, esse é um primeiro aspecto. Tem um outro aspecto de que o cenário internacional, e a gente tem verificado várias questões em termos geopolíticos, em termos de incertezas, também não vai ser uma mola propulsora do crescimento, né? Então, a tendência é que a gente repita aí, basicamente, o crescimento de 2025. Então, não é o setor externo também que vai dar um impulso para a nossa economia. Tem outras questões relativas ao fato de que a gente espera também que a inflação e os juros sejam menores em 2026, então esse talvez seja o grande aspecto positivo. Acho que a gente vai baixar a Selic de 15%? Sim, com certeza. A questão é quando que isso vai começar e qual que é o tamanho dos cortes, né? A discussão é essa. Agora, que vai cair isso, certamente vai acontecer. A gente acredita que seja em março, tá? E que existe aí um orçamento para 2026 aí para a Selic cair de 15% ao ano para algo em torno de 12,25% já ao ano. É um bom indicativo positivo para 2026. Né? Exato. Só que o ponto todo é que quando o Banco Central mexe na taxa Selic, até que a gente sinta os efeitos disso na atividade econômica, leva-se um tempo. Então, dados esses impactos defasados, isso tende a ficar talvez um pouquinho mais para o segundo semestre, mais para 2027, inclusive. Né? Então, mesmo essa queda de juros, que é positiva, né, dentro de um ambiente de uma inflação um pouquinho mais controlada. Essa sensação de melhora já ajuda, né? Com certeza. Então, todos esses aspectos, né, e também o fato de que, por exemplo, a taxa de desemprego hoje está na mínima histórica, né? Nós temos aí algo em torno de 5,2% para o Brasil. Incorporar pessoas dentro de uma taxa de desemprego muito baixa é um desafio muito grande, né? Porque a gente pode crescer ou botando mais gente para trabalhar ou aumentando a produtividade. Né? Dada essa escassez, né, de mão de obra, que muitos empresários, inclusive, nos relatam, né, que talvez seja o grande problema enfrentado por eles hoje. O que eu sempre falo é que a taxa de desemprego não é pessoas que não estão trabalhando, são pessoas que não estão procurando emprego, né? Exato. Também tem isso, né? Tem a questão de metodologia, né? De como que a gente considera isso, né? Porque desempregado é quem procura um emprego e não encontra, né? Quem não procura um emprego não é considerado desempregado, mas isso é uma metodologia que é utilizada em todos os países do mundo, né? Não é algo que diz respeito somente ao Brasil.
Mas todos esses fatores, viu, João? Então isso deve colaborar então para que a gente tenha uma desaceleração do crescimento. Não significa uma crise, não significa uma recessão, mas sim um crescimento menor. Então a gente imagina aí algo em torno de 1,78%, esse é o nosso prognóstico aí para o Brasil em 2026. Então menos do que os 2,3% de 2025, tá? Por conta desses fatores que foram elencados. E tu crescer sobre o ano anterior, que foi um ano bom, sempre vai ser mais difícil também, né? Até porque se a gente for considerar o histórico recente, ali pegar o pós-pandemia, nós vínhamos de anos, inclusive, que foram melhores, né? Então, ali, 2021, pós-retomada, se imaginava, né? A taxa de crescimento seria maior, mas a gente cresceu quase 5%. E aí nós, na sequência, né, 22, 23 e 24, a economia brasileira cresceu em ritmo superior a 3%. Então foram anos muito bons, né? Então 2025 já foi um ano de desaceleração e 2026 vai ser um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Isso. Aí tu fala um pouquinho dessa questão do crescimento do agro, né? Isso ressalta um pouquinho do medo, né? Que a União Europeia tem do acordo com o Mercosul e tem países lá que estão fazendo de tudo para travar isso por conta desse que a gente é muito competitivo no agro no Brasil, né? De fato, né? Então, realmente nós temos registrado resultados muito expressivos do ponto de vista da agropecuária. Claro que não é um crescimento linear, né? Não é assim que funciona na agropecuária, porque às vezes a gente tem algumas questões climáticas que impedem, né, um resultado um pouco mais expressivo, um pouco mais forte, mas de fato as perspectivas elas são muito promissoras, né, do ponto de vista de agro, e se a gente for considerar dentro de uma perspectiva histórica, é o setor onde a gente consegue, né, ter maiores ganhos de produtividade, um setor que consegue aí ter realmente um desempenho muito bom, e que realmente, né, atua para colocar o Brasil, né, dentro de um ponto de vista de geopolítica internacional como o celeiro do mundo, né? Então a gente exporta alimentos, né? Nós somos exportadores líquidos de alimentos. Então o Brasil tem um papel crucial, né? Considerando essa questão alimentícia, né? Que é algo que certamente vai continuar movendo o planeta aí, pensando décadas e décadas à frente. Oscar, vou fazer uma pergunta também que para saber um pouquinho qual é a expectativa do crescimento, do comportamento do varejo em 2026, em especial nesse primeiro semestre, que impacta todas as pessoas que empreendem no varejo e também todas as pessoas que trabalham, né, nesse mercado de varejo, em especial aqui a gente está falando de Porto Alegre. Bom, perfeito, é uma excelente pergunta. Dados de Porto Alegre realmente são muito complicados, né? Em nível municipal, realmente a quantidade de estatísticas disponíveis é bastante escassa. Mas quando a gente olha para o varejo gaúcho em específico, e Porto Alegre tem um papel fundamental, né, dentro dessa questão do varejo, o que nós notamos? Foi um ano de desaceleração bem forte do varejo gaúcho. E aí a gente precisa contextualizar o que aconteceu em 2024. 2024, a despeito da nossa maior tragédia climática, o varejo cresceu 9% em termos reais, acima da inflação. E pode parecer um contrassenso, né, dizendo, poxa vida, mas mesmo diante dessa enchente catastrófica, ainda assim o varejo teve essa taxa de crescimento muito expressiva. O que aconteceu? Nós tivemos muitos recursos que foram injetados junto à economia gaúcha para realmente realizar essa retomada pós-catástrofe, né, pós-tragédia. Então o varejo foi muito beneficiado, ele conseguiu catalisar uma parte desses recursos. Então, somente de recursos novos foram 29 bilhões de reais aqui para a economia gaúcha. Nós tivemos também o quê? Adiantamento de pagamentos de benefícios, como Bolsa Família, como abono salarial. Nós também tivemos a concessão de carências para as famílias, né? Então, por exemplo, carências para determinadas contas básicas. Financiamentos imobiliários, impostos, né? As pessoas também, quem é seletista, conseguiu realizar o saque calamidade do FGTS. Então, houve uma quantidade muito grande de recursos em circulação e que beneficiou o varejo em 2024. Porque quem daí acontece com esse recurso, quem foi atingido de forma direta, né? Teve que reformar, né? Pintar, reformar, né? Até as pessoas vêm para cá de outros estados, mas nem parece que teve essa calamidade aqui, não. Infelizmente, com a ajuda de muitas pessoas, do governo também, que foi injetado esse dinheiro que ajudou, né? Não quer dizer que tem pessoas que ainda estão com dificuldades por conta da enchente que não se conseguiram se estabelecer, mas com esse dinheiro puderam comprar o mínimo, né? Sei lá, uma geladeira, um fogão, um colchão, que isso fez com que a economia se movimentasse. Exatamente. Então nós tivemos, né, alguns setores que foram mais beneficiados e tem um primeiro grupo que diz respeito àqueles artigos mais básicos, essenciais, então
hipersupermercados, drogarias e farmácias, né? Teve uma onda de solidariedade também que alavancou as vendas desses setores e teve aquilo que tu comentaste, João, ou seja, recomposição de patrimônio perdido, né? O sofá, a geladeira, o fogão. Então, nesses casos específicos, e aí acho que tem um apontamento que é relevante, nós estamos tratando de bens essenciais. As pessoas não compram um fogão, uma geladeira a cada mês. Né? Isso tem, né, um prazo mais longo. Né? Então, em 2025, o que a gente observou? Esses setores que foram mais ativados lá em 2024 devolveram uma parte disso em 2025. A gente notou um ajustamento desses setores. Então, por conta disso, e o fato da gente ainda exibir uma... A gente tem o dado até novembro, né? Ainda não fechado para dezembro. Mas é uma alta de 1,4%. Só que a gente está falando de uma base que cresceu 9% em 2024. Então, definitivamente, eu não vejo como sendo um resultado ruim. Tá? É um resultado que ainda demonstra, né, uma certa robustez, uma certa resiliência. Então, foi um ano, sim, de desaceleração, mas a gente precisa pontuar, então, o que aconteceu em 2024. Oscar, e como é que tu vê assim, os riscos e oportunidades para os empreendedores, para os gestores em 2026? Bom, em termos de oportunidades, até cheguei a comentar isso anteriormente, talvez o principal aspecto é de que, de fato, os juros e a inflação vão ser menores em 2026. Então, realmente, isso apresenta uma grande oportunidade, né? Eu acho que tu comentaste que os efeitos vão ser, talvez, percebidos no final do ano, somente em 2027, mas só esse sentimento já é porque esses juros altos, eles sufocam a parte de investimentos, né? Porque tu vai investir, vai se arriscar e tu tem 15% garantido ali. É um grande concorrente que a gente chama, né? O governo tem sido um grande concorrente e, de fato, né, ali com a renda fixa, né, mesmo que tenha de subtrair, por exemplo, a questão do imposto de renda, mas ainda assim representa um ganho líquido que é muito alto, né? Que negócio que dá, né, um retorno como esse, né? Com risco zero. Sem precisar se estressar, né? Sem perder um minuto de sono, né? Que você tem à noite, então realmente é uma situação que acaba atravancando, em muitos casos, né, o segmento empreendedor, reduz contratações, reduz investimentos, então é algo que a gente precisa estar atento. O financiamento imobiliário, né? Tipo, uma taxa de juros lá do financiamento imobiliário é 4, 5%. Mas 4, 5% mais Selic, mais 15% o negócio fica... E quem tinha financiamento antigo está sofrendo com uma prestação alta agora por conta disso, né? Exatamente. Tipo, João, estou a fim de rediscutir lá o financiamento imobiliário. Mas tem uma questão que é a Selic, né? Não tem... Exato. Que é um limitador, né? Nesse patamar aí realmente fica bem mais complicado. Em termos de riscos, até a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa, mas eu creio que tem dois principais, né? Um que a gente comentou, que é a questão do panorama internacional, essas questões geopolíticas, bastante efervescentes, isso é algo que o empresário ele precisa estar atento com relação a isso, né? A postura do Trump lá nos Estados Unidos. Né? Ó, nós temos o Irã, né, que os Estados Unidos atacou lá bases nucleares do Irã, teve a questão da parede do lado de Israel, tem a Ucrânia, tem a Groenlândia, tem Venezuela, né? Então só deve ter mais, se te fala, outros países também estão com a questão agitada, né? Mas essa está numa movimentação muito forte, os impactos na Europa enorme, até que até podem estar facilitando esse acordo com o Mercosul por um certo lado, né? Que essas barreiras do Trump no mundo inteiro também está tendo uma movimentação muito grande nesse momento. Então, de fato, né? Então, esse é um aspecto que a gente precisa estar atento. E tem um outro aspecto, né, que particularmente me preocupa, que no caso do Brasil, no meu entendimento, é o grande desafio, o principal desafio, que é a questão de contas públicas, né? Então, muitas vezes as pessoas enxergam até um certo distanciamento. O que a situação fiscal do Brasil impacta no meu dia a dia, impacta no meu negócio, nas minhas decisões enquanto consumidor, e tem absolutamente tudo a ver. Então, o fato de nós termos desequilíbrios sistemáticos entre receitas e despesas, isso acaba fazendo com que os juros, por exemplo, sejam estruturalmente mais altos, né? Então, para tomar um crédito, para investir, para contratar, para comprar um bem durável, realmente nós pagamos muito caro em função disso. E toda a economia sente através de um processo de menor geração de renda. Então, realmente esse é o grande desafio. E o que eu digo sempre, não é um problema de arrecadação de impostos. Não diz respeito a isso.
arrecadação que cresce sistematicamente acima da inflação, né? Então é uma expansão sempre significativa. O problema é de gasto público, de despesa, porque nós não conseguimos elencar reais prioridades. Então é absolutamente fundamental que nós façamos isso, né? Elencar prioridades, porque nem tudo cabe no orçamento. Nós precisamos fazer escolhas. Algumas pessoas falam assim, mas você está falando então que reduzir o apoio às pessoas mais necessitadas, não necessariamente, mas de todo um contexto como um todo, né? De ter mais produtividade também nas estatais, daí o governo está dando déficit numa estatal, o governo tem que tirar o dinheiro que deveria ir para saúde, educação, e tem que ir lá para pagar um rombo de uma estatal, por exemplo. Exatamente, exatamente. Então, o que a gente tem observado, né, realmente uma situação bem preocupante dentro do ponto de vista das estatais, e esse rombo ele precisa ser coberto, né, e isso acaba saindo, né? E daí acontece, daí o pessoal fala assim, mas isso é um problema do governo. Não, mas o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são nós. Daí, se ele precisa de mais dinheiro, ele vai procurar de uma maneira aumentar essa arrecadação para fechar a conta, né? E uma boa gestão atua justamente para isso, né? Para que, por exemplo, se a gente entende, né, que nós precisamos reservar uma parte do orçamento para ajudar aqueles mais necessitados, os mais pobres, para que a gente tenha justamente capacidade de fazer isso, né? E entender que essas ações elas têm consequências. Então, realmente é algo que nos preocupa bastante. E a gente espera que, de alguma forma, possamos não só sinalizar, mas efetivamente realizar algo de concreto, né? O governo, por exemplo, né, no final de 2024, anunciou um pacote de corte de despesas, mas foi um pacote muito tímido, né? Foi um pacote ali que realmente desagradou muito o mercado, né? Então, medidas muito tímidas, a gente precisa de algo um pouco mais estrutural, né, do ponto de vista de controle das despesas, para que, então, os juros possam ser mais baixos e para que a gente efetivamente tenha capacidade, então, né, de, ao gerar superávites, né, fazer com que, né, nós possamos, então, atuar de diversas formas, né, melhorando infraestrutura, atuando junto à saúde, segurança, educação, enfim, várias áreas essenciais. Oscar, como é que tu vê a renda das famílias e como a inflação está, daqui a pouco, prejudicando? Sobre inflação, o que aconteceu em 2025? Nós chegamos a ter um prognóstico, né, ali por volta de março, de abril, de uma inflação que fecharia em 2025, né, em torno aí de 5,7%. E a gente fechou, efetivamente, ali em torno de 4,26%. Então, houve uma desaceleração de novo. Isso não significa que os preços ficaram menores, mais baratos. Significa que sim, eles cresceram, porém numa intensidade menor, mais branda. Então esse é um aspecto que é relevante. E uma inflação geral, né? Pode ser setorialmente, uma inflação pode ser maior num segmento específico, de alimentos, por exemplo, né? Isso. Perfeito, perfeito. Então houve, né, uma desaceleração até certo ponto forte, né, da inflação em 2025. Isso foi causado por uma série de motivos, né? Em primeiro lugar, né, a taxa de câmbio, né, que começou lá em 2025 em R$ 6,20, fechou ali em 5,50 e hoje aí está na casa aí dos seus 5,35, R$ 5,40, né? Isso aconteceu em boa medida por conta do enfraquecimento do dólar. O dólar ficou mais fraco globalmente, não só com relação ao real, mas com relação também a várias outras moedas. Porque os investidores eles se sentiram desconfiados com todas essas políticas do Trump. Restrição à imigração, protecionismo, esses conflitos internos e externos, né, que ele conduz. Então, os investidores, em muitos casos, migraram, né, dos Estados Unidos para outras alternativas. Não foi necessariamente um mérito do real, mas sim um demérito do dólar em si mesmo. Tem isso e também tem o fato, né, de que a gente estava comentando antes, né? Poxa vida, com a Selic a 15% ao ano, é muito atrativo, né, também para o investidor internacional colocar os seus recursos aqui. Então, nós somos competitivos, né, com uma taxa Selic. Só que isso tem uma série de custos, né? Tem uma série de questões que a gente precisa enfrentar. Então, isso trouxe, né, esse arrefecimento da inflação, que é uma boa notícia, muito embora, né, nós ainda estejamos distantes da meta, a meta é 3%, fechou em 4,26%, mas a boa notícia é de que a gente espera a continuidade desse processo de desaceleração da inflação. Tá? Então, a gente espera que para 2026 seja 3,8%. Menor ainda. Menor ainda, né? Então, o que a gente tem verificado, né? Um bom comportamento do preço dos alimentos, né? Então, até pouco tempo atrás, a gente verificou em termos mensais 6 deflações consecutivas, né? 6 recuos de preços consecutivos da inflação de alimentos no domicílio, tá? Mas isso deve que
ao clima positivo que ajudou ao aumento da safra? Exato, exato. Então a gente teve a super safra de grãos no ano passado, né? Então realmente isso ajudou muito, né? Essa disponibilidade, né? Essa oferta significativa, isso naturalmente trouxe aí uma questão um pouco mais relevante. Teve aí uns dos outros aspectos mais pontuais, por exemplo, a gripe aviária, né? Então o fato da gente não exportar, deixar o frango, por exemplo, mais no mercado nacional, isso também ajudou, né? A dar uma controlada nos preços, mas de uma maneira geral foi sim a super safra de grãos. E um outro aspecto relevante é que o preço das commodities internacionais caiu muito em 2025, né? Muito por conta do movimento protecionista do Trump. Então, na medida em que existem essas questões, né, de sobretaxas das importações, os países trocam menos. Se eles trocam menos, o crescimento da economia mundial é menor. Se o crescimento da economia mundial é menor, então os preços das commodities, por conta de menor demanda, né, isso também acaba sendo ajustado. Então também foi um vetor, né, que contribuiu para dar uma segurada nos preços dos alimentos em geral. Então nós nos beneficiamos também em função disso. Então nossa expectativa é essa, né, é uma boa notícia, ainda que fique acima da meta, né, que é 3%, mas segue esse processo de desaceleração da inflação. Bom, e aquele empresário que está nos assistindo agora, e o gestor, né, que também está pensando numa promoção, né? Tu vê um momento propício para fazer abertura de novas lojas? Bom, varia muito de caso a caso, né? O que é importante que o empresário esteja atento com relação a isso? Ele precisa ter um bom plano de negócio, precisa ter um estudo, precisa ter um preparo, porque mesmo às vezes nas condições mais adversas podem surgir boas oportunidades. A gente fala muito de crise, né, como sendo, né, um catalisador de boas oportunidades. Então, realmente, se houver um preparo, se houver uma estruturação, se houver um bom capital, né, um pensamento, né, em termos de um alicerce financeiro que venha ajudar o negócio, pode ser sim bem interessante. Agora, o que muitas vezes acontece, né, é que contribui para a mortalidade das empresas, em muitos casos, é justamente a falta de preparo, a falta de entendimento Vou do abrir uma mercado. empresa, vou abrir mais uma loja. Tá, mas vou abrir aonde? Por que tu vai abrir lá? Qual a expectativa? E se o cenário der tudo errado, vai se manter de pé o projeto ou não vai? Né? Daí fica aquela, não faz essas análises, daí daqui a pouco não acaba não investindo. Né? Exatamente. Ou investe e faz um investimento que dá errado. Perfeito, perfeito. Então, esse preparo, essa atuação estratégica é absolutamente crucial. Então, não existe, né, um receituário de boa para dizer, é o momento, não é o momento, mas analisando, então, todos esses cenários, né, a conjuntura, os vetores que são relevantes para cada mercado, pode ser que sim, vale a pena. Então, o empresário precisa fazer o quê? O seu tema de casa, o seu dever, né, e avaliar todas essas questões para justamente verificar, então, se vale ou não a pena. Os caras, como é que tu vê, tu falou do dólar esse ano, deu uma recuada em 2020, final de 25, né? Agora em relação ao início de 25 deu uma recuada. Tu enxerga uma estabilidade do dólar ou que tu acha que ainda que tem a tendência que ele caia mais um pouco em 2026? Sabe que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Porque o pessoal, porque as pessoas têm um impacto muito grande no dia a dia, ainda mais hoje que muitas coisas são importadas também, né? Exato. Então, bom, o dólar tem um papel fundamental na economia, justamente também por conta dessa situação, né? E não só os bens finais, mas muitas vezes, né, produtos que utilizam insumos importados, né? Então, o dólar tem esse papel estratégico. O que acontece, né? Vai depender muito também do que acontece lá fora. Mas o que a gente imagina, viu, João? A gente imagina ainda a continuidade de um dólar, né, da moeda americana fraca em relação a todas as outras moedas do mundo. A gente não imagina, inclusive, né, o Trump ele parece que está dobrando a aposta, né, ele está pisando no acelerador com relação a essa postura um pouco mais beligerante, vamos dizer assim. Então a gente imagina que isso gera desconfiança, né, gera receio e não tende a ser um fator onde as pessoas vão se resguardar no dólar. Provavelmente vão buscar outras alternativas para, então, que isso aconteça. Então, esse fato, viu, João, ele colabora, então, para que a gente evite um cenário onde o dólar ele, suba muito, né? O que pode acontecer são as nossas questões internas, as nossas questões domésticas, né? Então, eventualmente, né, uma falta de sinalização fiscal, e eu vejo, nós temos uma meta fiscal, né, uma meta de superávit primário, né, de economia de recursos. Eu vejo já com bastante preocupação já o atingimento dessa meta. Tá? Então, realmente, o governo vai ter que utilizar aí de algumas medidas para fechar as contas em 2026.
E aí também o que vem ao longo de 2027, né, uma situação ainda mais preocupante, né, porque o governo ele utiliza, né, de um expediente onde para realizar esse ajuste fiscal, isso acontece exclusivamente pelo lado da receita e não prioriza o lado da despesa. Mas Né? é que nem aquela pessoa que estou na consultoria, né? Vou dar consultoria para uma empresa e vejo que o empresário daqui a pouco ele está fazendo uma retirada incompatível com o resultado da empresa, né? Daí eu falo para ele, tem duas alternativas. A gente pode reduzir, recortar custos, despesas, né? E para poder suportar, ou também você retirar menos da empresa, ou a empresa tem que aumentar o faturamento. Ah, não, vamos aumentar o faturamento, reduzir despesa não dá. Isso aí, inclusive, pode ser, né, a própria ruína da empresa, né? Porque Sim. não necessariamente a empresa pode estar faturando mais e ainda assim ter uma lucratividade menor, né? Muita gente que não enxerga isso, né? Que até muitas vezes segurando um pouco o faturamento, a minha lucratividade pode ser menor, né? Porque eu atuo por outro lado ali na despesa, né? Então eu vejo essa como uma estratégia bem preocupante. Assim, o governo conseguiu, em muitos casos, aprovar alguns aumentos de impostos, né? Isso já gerou, então, resultados efetivos em termos de caixa, mas isso tem um limite, a gente não consegue avançar, né, de maneira indefinida com relação a isso. Então, realmente é algo que preocupa, né? 2026 eu já tenho uma certa preocupação com relação a isso, mas principalmente a partir do que esperar para 2027, né? E aí, se o mercado começa a se questionar dessa capacidade, né, do governo de entregar essas metas fiscais, realmente o dólar pode sentir um impacto negativo. Esse ano temos eleição, né? Em anos de eleição, geralmente os governos, às vezes, acabam gastando mais, né? Porque se utiliza a máquina, né? Então, tu consegue enxergar esse ano ainda o governo reduzindo despesas, ainda mais no ano eleitoral? Não vai reduzir. Isso não vai acontecer, né? Inclusive, né, o governo, em muitos casos, né... Eu falo, não tô falando desses governos, tô falando de todos os governos, né? Exato. Não tô falando do governo atual, mas de todos os governos, no último ano de eleição, sempre se gasta mais. Exato, né? E até não necessariamente envolvendo, né, João, a questão do governo federal. A gente verifica isso também, por exemplo, no governo dos estados, no governo municipal, né? Então é algo um pouco mais abrangente, né? Isso também acaba acontecendo, né? A gente não está falando somente da União. E aí, em muitos casos, o que acontece? Isso precisa ser preparado já ao longo do ano anterior às eleições, né? Porque tem toda aquela situação envolvendo quarentena, noventena, né, de mudanças tributárias e tudo mais, né? Então, por isso que o governo correu para aprovar o aumento do limite de isenção do imposto de renda pessoa física, né, para quem ganha até lá os seus R$ 5.000 e diminuir a alíquota para quem ganha até R$ 7.350 mensais. Então, isso precisou ser aprovado no ano passado para que começasse, então, a vigorar em 2026. Então, somente nisso aí o governo está abrindo mão de cerca de 30 bilhões de reais. E aí ele aumentou lá a tributação para quem ganha acima de R$ 600 mil, né? No ano Exato, por ano. Distribuição de dividendos. Isso aí, mas só que, de novo, parece uma estimativa meio otimista demais, né? Acreditar que isso aí vai gerar essa compensação de 30 bilhões de reais. Né? Claro que vai gerar uma compensação, mas provavelmente não nessa magnitude. Então é mais uma preocupação fiscal que a gente enxerga aí para essa entrega dessa meta fiscal em 2026. Que vai ficar para ser ajustado só em 2027 no novo governo. E aí, né, o mercado começando a acompanhar isso, né, os investidores aí, né, na medida em que houver uma retirada, uma saída de recursos de capitais aqui do Brasil, aí a taxa de câmbio tende a se desvalorizar, né? Então é muito difícil, né? É importante que a gente entenda esses vetores, né, como é que eles atuam para que na medida em que isso acontece, a gente entender um pouco desses movimentos da taxa de câmbio. Porque esses movimentos também acabam fazendo com que muitos empresários acabam começando a pensar em levar recursos para o exterior, né? Que esse ano já na Fortes a gente viu muitas solicitações de consultorias nesse sentido de abrir hold no exterior, de mandar capital para o exterior já para reduzir um pouco esses impactos tributários. Isso tem acontecido bastante e também é um aspecto bem preocupante, né? O Paraguai tem sido muito visado com relação a isso, o Uruguai tem sido muito visado com relação a essa questão. Então, realmente, assim, é algo que nós temos ficado para trás em termos dessa atratividade, né? Então, quando se tem a oportunidade, né, esses empresários, né, essas holdings buscam essas oportunidades do exterior para fugir em termos de, né, custos de tributação excessivos, como a gente tem aqui no Brasil, também questão burocrática, né? Então, realmente é algo que não nos ajuda enquanto país, né? É uma fuga de indústrias no Brasil e no Paraguai agora, porque Isso. 1% de imposto, se tu produz lá para exportar, pagar 1%, tá sendo muitas empresas estão indo para outros países. E aí o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente pode sonhar em termos de um país mais competitivo?
A gente precisa de toda essa quantidade de impostos porque a máquina pública era muito, né, Pesado. inchada, né, pesada. Então a gente precisa, é justamente por isso, né, na medida que a gente tem uma máquina pública mais enxuta, a gente dá a oportunidade para que mais recursos estejam circulando na iniciativa privada. Então por isso que a gente fala muito de medidas de ajuste fiscal, de contenção de despesas, né, para que isso de alguma forma seja devolvido para a sociedade, né, para que nós sejamos então mais competitivos, sem deixar também de atuar, né, não é uma questão de anarcocapitalismo, inexistência do Estado, nunca defendi isso. Agora de um Estado, né, mais enxuto, né, um Estado mais responsável e que possa atuar, então, nessas questões básicas. E é onde ele não consegue ter esse know-how, essa expertise, passa isso para o setor privado. Então, o equilíbrio das coisas, né, a gente pende muito para o lado de um Estado mais forte, mais pesado. Né? Bom, Oscar, também assim, eu tenho conversado com gerentes de banco, né? Até estava conversando com uma gerente agora do Vale dos Sinos, que atende no banco público, que atende muitas empresas na região, e ela me comentou um pouco assustada com a inadimplência. E aqui em Porto Alegre, com alguma conversa com outros gerentes de banco, também eu vejo essa mesma conversa de preocupação com o aumento da inadimplência, em especial das empresas, mas também das pessoas físicas, né? Como é que o CDL, Poa, tem visto também essa questão da inadimplência aqui? Com bastante preocupação. Nós temos aí o nosso levantamento próprio, onde a gente extrai os dados do Bureau de Crédito da Equifax, e conforme aí os nossos indicadores, até registrou um pequeno recuo agora em dezembro de 2025, mas em novembro nós tínhamos atingido o recorde histórico e vinha recorde atrás de recorde sendo quebrado. Mas dezembro é relativo a dezembro do ano anterior ou relativo a novembro? Daí? É relativo a novembro. Relativo a novembro. Tem um 13º, geralmente. Então assim, até se a gente olha o comportamento da série histórica, a gente começou a fazer isso ali no início de 2022, até de novembro para dezembro tinha aumento, agora que registrou uma queda em 2025. Tá bom, entendi. Né? Mas, e até a gente atribuiu isso como uma hipótese, né, de fato as pessoas utilizarem uma parte, né, do 13º salário, então, para pagar essas dívidas em atraso. Mas são percentuais muito preocupantes, viu, João? Então a gente tem aí pro Rio Grande do Sul algo em torno aí de 35,7% da população adulta negativada. Isso dá mais de 3 milhões de CPFs gaúchos, né, com negativados, tá? E em Porto Alegre, inclusive, é um percentual um pouquinho maior do que a média gaúcha, né? A gente tem aí algo em torno aí de seus 36,5%, né? E isso aí dá em torno de quase 400 mil pessoas aqui em Porto Alegre, tá? Então, realmente são números que chamam a atenção. E não é só isso, não é só a magnitude, né? É como isso se comportou ao longo de 2025. Uma crescente. As taxas de crescimento dessa inadimplência, elas avançaram num ritmo que a gente não verificou. Tu acha que isso, em parte, pode ser pelo Selic muito alto, que as prestações ficaram muito... Eu estava dando exemplo do meu colega, um amigo meu de infância no churrasco, preocupado com a prestação do financiamento imobiliário dele, que a prestação ficou muito pesada para ele. Ele não era para estar reduzindo e está ficando igual ao maior. A Selic, João, tem um papel crucial nesse sentido. Talvez seja o grande fator. Né? Se tivesse que selecionar um, eu diria, é a Selic, né? Porque nós atravessamos esse processo, né, até meados do ano passado, né, de colocar a Selic em 15% ao ano, e ela vem se sustentando nesse patamar muito alto, né? Então, realmente, isso traz, né, um peso, um fardo muito significativo do ponto de vista dos orçamentos familiares, né? Torna o peso dessas parcelas do crédito que foram contratadas por parte das famílias, esse peso ele fica muito relevante, fica muito significativo. Mas tem outros dois elementos também relativamente novos que nos chamam a atenção, que ajudam a explicar por que esse ritmo de crescimento ele é maior do que em várias outras oportunidades. Então, em primeiro lugar, esse crédito consignado privado, o crédito do trabalhador, né, é muito fácil de contratar. Então, as pessoas que fazem isso, né, que não se planejam minimamente, elas facilmente se desorganizam com relação a isso. É porque sai do salário na veia, né? Então, tipo, ali, às vezes, uma pessoa que tem um salário lá de R$2.000, vamos botar líquido, né? R$2.000 líquido ali, uma parcela de R$500, já é um percentual importante de comprometimento, né? Com uma dívida, né? E assim, mesmo que na média, né, esses juros eles sejam, né, naturalmente menores do que um crédito não consignado, mas ainda assim são muito altos. E esse é o comportamento médio. A gente já chegou a ver alguns casos, né,
com relação ao crédito consignado privado, onde a taxa de juros chegava próxima a 15% ao mês, que é nível de crédito rotativo do cartão de crédito. Né? Então, assim, quando isso não é feito com o devido cuidado, com o devido esmero, isso gera um problema. E até eu fiz uma simulação, né? Eu quis ver como é que funcionava lá o sistema, que é através ali do cartão do trabalhador, né? Que faz ali tudo online, é um processo muito fácil, muito simples, né? Então isso é algo que desequilibra, né? E torna aí esse processo mais complexo do ponto de vista de orçamento. Então esse é o primeiro ponto. E tem um segundo ponto que diz respeito a BETs. Né, os gastos crescentes com bets. E essa filosofia que muitas vezes as pessoas têm de, não, mas bet é investimento. Olha, eu já vi pessoas falando isso. Eu, claro, não quis me posicionar muito, porque eu vi que não é minha opinião, não ia ser aceita, né? Eu não quis argumentar muito, mas eu vejo muito essa questão de pessoa pegar dinheiro para jogar para poder recuperar aquele dinheiro. E abrindo mão, inclusive, de gastos essenciais. Né? Então, realmente é uma situação que acaba até extrapolando essa questão econômica, né? Vira até mesmo químico, dependência mesmo, né? Então, isso nos traz uma preocupação. A gente utiliza muito a estimativa do Banco Central, né? 2024, né, segundo o Banco Central, em torno aí de 20 bilhões de reais por mês em gastos com bet. E para 2025, a estimativa é entre 20 a 30 bilhões de reais por mês. Aumentar ainda. Então, assim, já de 20 para 30, 50%. Já estava num patamar entre 20 e 30, né? Então, a gente imagina, se for 25, né? Vamos considerar que tenha sido 25 bilhões de reais, né, em 2025. Passou de 240 bi ano em 2024 para 300 bi ano em 2025. Isso dá um aumento de 25%. Isso né? é muito maior do que qualquer índice de inflação, né? Pode escolher qualquer um, né? Então, realmente, essa situação envolvendo as bets, ela também nos preocupa bastante. E pode ser um outro fator explicativo, né? Uma hipótese que a gente tem com relação, então, a esse... Então, na inadimplência, tu fala três elementos. Um é a taxa Selic, os juros muito alto. A questão da facilidade do crédito consignado privado agora. E a questão das bets. Exato. A gente acredita que seja isso. A inflação, né? Em alguns casos, né? Para alguns segmentos, ela ainda se mantém relativamente pressionada, mas... Isso arrefeceu, né, com base nessas últimas leituras, elas foram mais benignas, né, segundo o IBGE. Então, isso de alguma forma atuou para, vamos dizer assim, não piorar tanto. E o que ajuda a evitar uma situação ainda mais deteriorada? A gente tem dois elementos que são positivos, né, no curto prazo. Né? Primeiro é o mercado de trabalho. Né? Então, esse aquecimento que a gente nota, essa disputa intensa por mão de obra, isso faz com que os salários dos trabalhadores cresçam em termos reais, acima da inflação. Então, isso ajuda a dar substância, né, para esse crescimento. E esses incentivos à demanda por parte do governo federal. Gera um problema fiscal, né, naturalmente, mas no curto prazo isso incentiva a atividade econômica. Né? Então, essa situação ajuda, de alguma forma, a evitar algo ainda pior no curto prazo. Então, tu traz também um segundo elemento, tipo, as empresas sofrendo com o custo do dinheiro mais caro que a Selic e também o aumento de custos. Exato. Um fator importante que tu está comentando, que é até mesmo o aumento real dos salários pelo taxa de desemprego baixo, faz com que o custo do dinheiro aumente e também o custo com a força de trabalho também maior. Exatamente. Então, isso precisa de um cuidado muito grande por parte dos empresários. Eles precisam buscar ganhos de produtividade, de eficiência, tanto por conta dessas despesas financeiras, que são caras, que são elevadas, né? Vai reduzir um pouco ao longo de 2026, mas ainda vai ficar alto. Se a gente chegar a 12% ao ano, é uma taxa Selic ainda muito elevada, né? E essa questão também no mercado de trabalho. E eu entendo que isso, João, veio para ficar, tá? Essa questão de escassez de mão de obra, isso veio para ficar. Nós temos um aspecto demográfico, né, atuando ainda mais aqui na economia gaúcha, né? Talvez um pouco... Já tem provocado transformações em nível Brasil, mas ainda mais aqui na economia gaúcha, de... cada vez menos filhos por família, né? Então a quantidade de entrantes no mercado de trabalho é cada vez menor, né? Então o que isso significa? Escassez. Tudo que é escasso, o que acontece com o preço? Sobe, né? Então tem esse aspecto e também outra questão das pessoas vivendo cada vez mais. Então a população que a gente chama em idade ativa, que está apta a participar do mercado de trabalho, tende a ficar cada vez mais o quê? Achatada, né? Então, os empresários eles precisam estar muito atentos com relação a isso. Esses custos relacionados, então, à mão de obra, eles tendem a se manter pressionados. Bom, então tu falou qual
qual seria o remédio para isso? Tu falou aumentar a produtividade. E como é que as empresas podem estar tentando melhorar a sua produtividade? Bom, tem vários aspectos, né, que as empresas podem adotar com relação a isso. Eu tenho certeza, né, que o empresário que está nos assistindo aqui, com certeza, né, é um manual que ele repete, né, de tempos em tempos para poder se manter vivo, né. Mas tem algumas dicas que a gente costuma passar que diz respeito ao seguinte: olha, em primeiro lugar, gestão de estoques, né. Muitos negócios, eles morrem por uma gestão de estoques ineficiente. Se eu costumo ter estoques acima do planejado, eu tenho custos de armazenagem desnecessários. Se os meus estoques eles ficam sempre abaixo do planejado, eu provavelmente estou deixando de vender. Então, estoques dentro do planejado, isso é absolutamente fundamental, né? Não, a Então, gestão de estoques, assim, eu vejo assim, que é um. Eu vejo assim, às vezes o gestor, o empresário, ele sabe a senha do banco, ele sabe quanto tem no banco, ele sabe quanto tem no cofre, mas às vezes ele não tem uma gestão de estoque. Às vezes o inventário é feito anual. uhum, O inventário tem que ser feito com contagens semanais, diárias, quinzenais, mensais, uhum. talvez com uma proporção maior trimestral, mas daí deixar para o final, daí tem estoque, às vezes lá sucateado, É. que não tem mais valor de mercado, e um dia se perdia, ele evaporou, né? Ou tem um estoque muito alto e está pagando juros do cheque especial e tem um monte de estoque lá para poder sair. E aí, por exemplo, ele não faz uma antecipação de recebível, né, que poderia evitar, então, com que ele incorresse, por exemplo, num cheque especial, né? Então, essa administração, essa gestão financeira, ela é absolutamente crucial. O que é minha obrigação de curto, de médio e longo prazo? O que eu tenho a receber em curto, médio e longo prazo? Como é que essas coisas se casam? Como é que essas coisas se conversam? Então, essa gestão ela precisa ser acompanhada linha a linha, ela é absolutamente crucial. Buscar também, por exemplo, renegociações periódicas, né, com prestadores de serviços, com bancos, com fornecedores, né, adotar então o benefício, né, de um relacionamento para poder me propiciar, por exemplo, né, uma condição melhor, uma condição mais vantajosa, né, então isso é também um aspecto que é importante. Com relação a devedores, né, que a empresa venha a ter, esses devedores têm perfis diferentes, eu não posso ter uma mesma estratégia, né, para poder fazer a cobrança desses devedores, né? Então, utilizar dessas estratégias, né? Na hora também de analisar e conceder crédito, né? Eu preciso separar o joio do trigo, eu preciso ter ferramentas que me permitam premiar quem é bom pagador, né? Menos juros, uma condição mais dilatada, mais facilitada, em comparação com aquele que é mal pagador. Eu posso ter prejuízos muito severos nesse processo de análise e concessão de crédito. Eu preciso, enquanto loja, também oferecer opções para o meu consumidor, né, em termos de facilidade, multiplataformas, meios de pagamento, né? E a gente quer comodidade, a gente quer facilidade cada vez mais, né? Então, é o digital conversando com o físico, né? Essas coisas caminhando bem, né? Ter um bom atendimento, né? Então, investir em qualificação, né, própria dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Então, assim, tem realmente muita coisa que precisa ser feita, né, dentro desse ponto de vista da gestão. Acho que complementando, e até já meio mencionou, mas de uma maneira também, a questão da tecnologia, né? De investir mais também em tecnologia, de ver, estar atento ao mercado em alternativas que vão garantir uma maior produtividade também para o negócio, né? E aí a gente está nessa onda de IA, né, de inteligência artificial, né, inclusive a gente teve aí recentemente, né, terminando a NRF, né, que é a maior feira de varejo das suas tendências no mundo, né, que foi realizada em Nova York. A CDL Porto Alegre esteve presente, né, com uma comitiva, e esse foi o grande assunto, né, foi o que foi discutido, né, de maneira, né, exaustiva, e a IA aparecendo como um elemento que talvez não tão explícito, né, um robô realizando atendimento, mas em outras etapas do negócio, para ajudar justamente nesses ganhos de produtividade, identificação de tendências, né, de utilização de dados, para que justamente a gente possa entender um pouco mais do comportamento do consumidor e aí atuar de uma forma que o chame, né, que seja atrativo para ele, para poder então potencializar então os negócios. Isso é muito importante. Pô, e Oscar, tu vê algum setor da economia agora em 2026 que pode, de repente, se destacar um pouco mais? Bom, o que a gente observa, né, e que isso já vem acontecendo há um pouco mais de tempo, né,
Em termos de grandes setores, são os serviços performando um pouco melhor em comparação com a indústria, tá? Então, os serviços têm apresentado um pouco mais de resiliência, principalmente a parte daqueles serviços que são prestados para empresas, né? E aí aqui tem um segmento, né, que chama muita atenção, que é a parte de tecnologia e informação. Muito por conta aí de IA, de necessidade de digitalização. Então, é um segmento que vem exibindo muita robustez, que vem exibindo muita resiliência. Então, se fosse para chamar atenção com relação ao setor de serviços, seria esse. Agora, de um ponto de vista um pouco mais abrangente, né, é a agropecuária, principalmente em nível de Brasil. No Rio Grande do Sul, nós temos tido muita dificuldade, né, por conta dessas questões climáticas, mas a gente poderia já ter uma situação completamente diferente. Por quê? Porque nós, enquanto sociedade aqui no estado, a gente não conseguiu resolver o problema da irrigação. Isso é uma vergonha muito grande para nós, né? Nós já deixamos de colocar na mesa alguns bons bilhões de reais porque nós não resolvemos esse problema. E existe possibilidade de resolver, né? Israel tem uma condição climática muito mais adversa e eles produzem, né? Porque eles conseguem armazenar água. E nós ainda estamos engatinhando nesse processo. Então, esse ano especificamente para o Rio Grande do Sul, nós temos problemas climáticos, né? Na sequência, né? A última vez que a gente teve uma safra um pouco mais próxima da normal foi 2021. 2022, 2023, estiagem. 2024, enchente. 2025, estiagem. Agora, pelo que a gente tem visto, as condições climáticas aqui no estado estão favoráveis. A gente deve ter uma safra mais próxima do normal. Mas a rentabilidade não tende a ser muito boa, né? Por quê? Porque os produtores estão alavancados, estão endividados. E o preço dos commodities, como comentou antes, estão caindo. E aí o que acontece, né? Eles não utilizaram, né, dos defensivos, dos fertilizantes, dos adubos que são necessários para, né, ter uma produtividade realmente importante. Então, para a soja, né, o que a gente considera como sendo uma colheita boa, em torno aí de 60 hectares, né, 60 sacos, né, perdão, por hectare, a gente deve colher algo em torno de 45 a 50, né? Então, assim, está longe de ser ruim, sobretudo, né, em comparação com os últimos anos, mas fica devendo, né, porque realmente os produtores não conseguiram colocar, né, todo o seu capital para aumentar essa produtividade. Então, para 2026, isso vai puxar a economia gaúcha, deve fazer com que a gente cresça muito mais do que a média nacional. Mas ainda assim a gente vai estar bem distante do que se verificou, sobretudo no pós-pandemia. A gente ainda vai dever muito para o Brasil. Tu vê, vou fazer uma pergunta aqui, mas tu acha que existe algum espaço para o governo reduzir alguma questão relativa à questão tributária? Não, seja na esfera municipal, estadual, né, também federal. Assim, comentando a respeito da esfera federal, não vejo esse espaço, né? Realmente não existe qualquer indicativo nesse sentido, né? Isso não deve acontecer, tá? A gente vem, né, ao longo desses últimos anos, né, com uma carga tributária relativamente estável, aí, em torno aí de uns 32%, 33% do PIB, né? Então, alguns setores acabam tendo, né, um pouco mais de carga tributária e se alivia com relação a outros. O que a gente tem feito muito é isso, né? É de mexer a estrutura interna da carga tributária, mas, né, o que a sociedade paga como um todo tem se mantido relativamente constante, mas é um nível alto. E aumentando, né, ainda. É um nível alto, né? A gente compara, por exemplo, né, com países emergentes, né? E, por exemplo, aqui na América Latina, realmente nós temos uma carga tributária que é muito alta, que é compatível com países desenvolvidos, mas a gente tem uma prestação de serviços completamente inadequada, né? Então, isso nos preocupa e a gente não vê aí, basicamente, qualquer sinalização dentro desse ponto de vista. E, de novo, para que a gente possa reduzir carga tributária de maneira sustentada, precisa ter corte de despesa. A gente já fez em outras situações no passado, tentou reduzir carga tributária sem cortar a despesa. O que acontece que é algo insustentável, né? Logo depois a gente vai precisar subir a carga tributária, inclusive mais do que era antes, né? Para poder então gerar esse equacionamento. Então, como a gente não vê qualquer tipo de sinalização de corte efetivo de despesa, a carga tributária tende a se manter constante. Essa questão é importante, né? Porque as pessoas, não, mas reduzir a carga tributária. Tá, mas reduzir a carga tributária, mas não reduzir a despesa, isso vai vai aumentar o problema, inclusive. Exatamente, e a gente já tem dificuldade, né, para alcançar então essas metas fiscais, né, já é um problema que nos acomete, né, a gente já utiliza, né, de alguns subterfúgios para poder alcançar isso. Só para citar um exemplo, né, nós temos aí a questão de pagamento de precatórios, né, então tem uma decisão do STF, né, que vai fazer com que 55 bilhões de reais de pagamento de precatório não sejam contabilizados na meta fiscal. Né? Isso não vai entrar na meta fiscal.
Então, assim, a gente já conta, né, com esses subterfúgios, né, com essas questões, para poder alcançar a meta. Se a gente fosse mais realista, né? É maior o rumo. Com certeza. Então, realmente, isso é algo que preocupa bastante. Bom, nós começamos o programa falando um pouquinho dessa volatilidade, principalmente internacional. Como é que o empresário, o gestor, o empreendedor pode estar se protegendo, né, dessa volatilidade que pode estar acontecendo no seu negócio por conta do mundo que está acontecendo no mundo? Não, excelente pergunta, João. Muitas das ações a gente já comentou anteriormente, né? Desse tema de casa, desse dever, né? Que de acompanhar o negócio, de verificar as questões financeiras, né? Como que a empresa ela pode inovar, e não se trata de um laboratório, de um cientista lá descobrindo algo novo. Muitas vezes, né, uma melhoria de processo, alguma coisa relativamente simples, isso também diz respeito à inovação, então o empresário ele precisa estar atento com relação a isso. E também se municiar de boas informações. Né? Isso é absolutamente fundamental, entender o que está acontecendo lá fora, aqui dentro, né? Então, do ponto de vista da economia, então, inclusive, né, para que seja feito esse convite para o empresário, né, nós disponibilizamos relatórios econômicos, né, com a atualização do cenário, o que a gente espera que vai acontecer para o futuro, para fomentar, então, para ajudar o empresário a tomar melhores decisões. Ali na CDL Porto Alegre, a gente também realiza várias outras ações, né, como, por exemplo, as pesquisas de datas comemorativas, né, para fomentar o empresário, para fomentar o lojista, para entender o seguinte, olha, o que o consumidor quer, o que o consumidor almeja, o que ele está buscando, quais são os seus interesses. Né? Eu fico nesse ponto, tu acha que esse ano que vai ter mais feriadões vai ser benéfico para o comércio? Essa também é uma pergunta complexa, né? Geralmente, né, o que acaba acontecendo, né, depende da localização que nós estejamos considerando. Tá? Então, por exemplo, provavelmente aqui para o comércio de Porto Alegre vai ser menos benéfico, né? Vai ser algo que as pessoas geralmente elas vão se deslocar para outros locais, né, para provavelmente regiões mais turísticas, né, na serra, na praia, né, ou até para outros estados, né? E aí outros polos acabam se beneficiando em função desses movimentos, né? Geralmente também, né, o setor de serviços, né, de bares, restaurantes, alojamento, que incluiria a parte de hotéis, né, também se beneficia de uma situação, né, onde a gente tem mais feriadões. Então, depende. A gente precisa analisar, né, a estrutura de cada um desses setores para verificar, então, se... Mas como tudo na vida, existem ganhadores e existem perdedores, né? Então, cabe a gente avaliar isso. E como tu vai tentar aproveitar no teu negócio isso. Né? Exatamente. Né? Como é que tu orientas, realmente, o empresário, o gestor em relação à educação financeira? E até acho que aquele gancho que tu falou sobre as pessoas também se endividando mais com a questão do crédito consignado privado, né? É a questão da educação financeira nas empresas como um todo. Exatamente, né? Então, o líder, né, o empresário, ele precisa assumir esse papel, né? E ele mesmo ele precisa estar qualificado com relação a isso, né? Fazendo muitas vezes aquilo que é o básico, que é o essencial, né? Ou seja, por exemplo, separar as finanças da empresa das finanças pessoais, né? Isso ainda acontece em muitos casos, né? Pode parecer surreal, mas isso acontece efetivamente e gera uma série de problemas, né? Dessas coisas se confundindo, se misturando. Então é absolutamente crucial que isso aconteça, né? Tem aquelas dicas também que a gente comentou anteriormente. E aí, João, com muito orgulho que eu digo isso, né? Porque ao longo do ano de 2025, né? Foi um ano que a gente esteve muito envolvido com isso, mas começou lá no finalzinho de 2024 ainda. Nós conduzimos um programa de educação financeira onde eu tive o imenso orgulho, a imensa honra de ser o professor desse curso, focado para pessoas físicas, né? Também incluindo, por exemplo, colaboradores do varejo, né? A sociedade em geral, os colaboradores da CDL Porto Alegre, enfim, para qualquer tipo de público, para quem tivesse interesse, nós oferecemos então um curso gratuito, né? 100% gratuito. Formamos quase 200 alunos, né? Que bom. Ao longo de toda essa história, foram 9 turmas, né? E pode ser, a gente até pode ver 200 famílias, talvez, aí. Sem dúvida, né? Então, a gente, o número multiplica. Multiplica, né? A gente for considerar aí 3 ou 4, né? Então, 600, 800 pessoas, né? E a pessoa, daqui a pouco, numa conversa no churrasco do domingo, compartilhando alguns aprendizados com os demais familiares que estão ali junto, né? Exato. Então, a gente desenvolveu esse curso, né? De 4 módulos, né? Passando por várias questões, né? Então, uma parte um pouco mais introdutória de conceitos econômicos, a parte de planejamento financeiro, né, de um orçamento, de fluxo de caixa,
despesas, receitas, como é que eu organizo isso, como é que eu sei o meu diagnóstico financeiro, se eu tenho uma dívida em atraso, qual que é o passo a passo, o que eu preciso fazer, né? Como é que eu estruturo, né, as minhas finanças para realizar meus sonhos, né? E a gente fala lá de reservas, né? Reserva aquisitiva, né? A reserva de emergência, a reserva previdenciária, por que as pessoas precisam pensar sobre o futuro, a gente traz as questões demográficas. E tem que lá. fazer sobrar, porque senão tá faltando para fechar o mês, né? Não dá nem para Exato, guardar. exato, né? Então a gente é através de uma escada, né? Diz, olha, a primeira coisa que a gente diz, ó, paga a tua dívida em atraso, né? Porque é o melhor investimento que pode fazer. A partir do momento que isso estiver ok, dá para começar a pensar em termos de reestruturação de reserva de emergência, né? E as outras reservas também. E depois a gente fala de riscos, né? A gente fala, né? Conceitua risco, a gente fala ali de como é que a gente identifica uma proposta de um ganho sustentável, né? Muitas pessoas não têm essa dimensão, né? De que é 3, 4, 5% ao mês, né? Num investimento, entre aspas, isso não se sustenta ao longo do tempo, né? Então, como é que as pessoas identificam isso? Quais são os riscos relacionados às bets, né? Como é que a gente pode fazer cálculos financeiros complexos de maneira bastante simples? A gente mostra lá a calculadora do cidadão, do Banco Central. Então, um curso completo, né? Uma formação em torno de umas 7 horas, mais ou menos, né? Dividida aí ao longo de um mês. E também, né, a gente ofereceu, né, e segue oferecendo, porque 2026 vai continuar esse programa, para quem termina os 4 módulos, uma consultoria financeira gratuita, né, para quem termina, então, essa formação, para, né, ajudar a pessoa com algum problema, alguma dificuldade, receber uma orientação, né, então uma hora dedicada especificamente para aquele caso específico. A gente chegou a fazer em torno de quase 50 consultorias, né, ao longo do ano passado. Então a gente tem muito orgulho, né, dessa entrega institucional que nós fizemos e realmente para mim foi transformador, né? Eu realizei um sonho, né? Através disso eu sempre quis fazer algo nesse sentido, né? A CDL Porto Alegre me oportunizou fazer isso, né? E realmente os resultados são incríveis. A gente teve, eu gostaria de ter gravado, inclusive, né? As pessoas se emocionando, né? Nas consultorias, né? Dizendo que, olha, o quanto que isso era grave, quanto que aquilo era importante para ela, né? E só o fato da gente fornecer uma orientação daquilo ali já abriu um leque de possibilidades, né? Um horizonte completamente diferente. Então, realmente foi incrível, né? Sabe que eu vejo muitas pessoas que estão muito endividadas, né? Isso atrapalha muito. Atrapalha a vida profissional, porque a pessoa não consegue se concentrar. Atrapalha a vida emocional, familiar, né? Porque as relações ficam mais tensas, né? Tu não consegue honrar aqueles compromissos ou não consegue postergar algum sonho. E nisso a pessoa começa a se endividar ainda mais ainda, né? E daí fica mais difícil de sair dessa situação. Tem várias pesquisas, né, que mostram, né, que desequilíbrio financeiro é fonte de ansiedade, de insônia. Nos Estados Unidos é a segunda principal causa de divórcios, só atrás da infidelidade, né? Então, assim, na medida que a pessoa começa a se afundar nessa questão financeira, tem todos esses prejuízos, como tu bem notaste. E, inclusive, né, em termos de perspectiva de carreira, né, para a pessoa que não está concentrada, 100% focada nesse objetivo, né, e que sofre com problemas financeiros, não tem uma perspectiva em termos de crescimento tão significativa, né? Então, realmente, né, a partir do momento que eu focalizo nisso, eu tendo a verificar uma série de benefícios em outras áreas da vida, né? Porque a pessoa é uma só, né? Mas existem várias áreas. Então, se tem algum problema num desses aspectos, ela provavelmente vai sentir essas consequências em outros aspectos da sua vida. Então, equilibrar as finanças a gente entende como sendo fundamental até para que a pessoa, né, como um todo, ela possa se desenvolver. Bom, Oscar, queria te agradecer, assim, o programa passou voando, né? Somente que nós tínhamos hoje temos aqui o economista-chefe do CDL Porto Alegre, que compartilhou, sim, conhecimentos importantes, até para se planejar para 2026, já ver o horizonte de 2027, né? O gestor é importante estar próximo desse conteúdo de economia que impacta muito no planejamento, né? No planejamento estratégico da empresa, no futuro, né? Na questão do endividamento das pessoas também, destacar essa importância de educação financeira, de buscar esse conhecimento. Hoje a internet tem várias alternativas também que são importantes, porque a pessoa que não tem esse equilíbrio acaba tendo problema. A empresa que não tem esse equilíbrio também tem, o governo que não tem esse equilíbrio tem problemas. Então, realmente é muito importante ter esse conhecimento de economia, de finanças, para que a gente consiga ter uma tranquilidade para os nossos projetos futuros, né? Então, Oscar, muito obrigado pela tua participação e teu compartilhamento de conhecimentos.
Também agradecer a toda a nossa equipe técnica do Papo Certo, que faz com que tudo ocorra muito bem aqui. E também agradecer a nossa qualificada audiência. Muito obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.